A dia que passa, centenas de brasileiros têm suas vidas transformadas por acidentes de trânsito. Muitos sobrevivem, mas com sequelas profundas, às vezes físicas, psicológicas e muitas visíveis. Traumas de face são cada vez mais comuns, especialmente entre vítimas que não usam o cinto de segurança ou o capacete. E o trabalho de reconstrução facial envolve técnica, precisão e, em muitos casos, várias cirurgias para conseguir restaurar a identidade e a qualidade de vida dessas pessoas. E em plena campanha do Maio Amarelo, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. André Zétola, que é referência nacional em cirurgia bucomaxilofacial e reconstrução facial complexa. Olha, com mais de 30 anos de experiência, o Dr. André Zétola já realizou milhares de procedimentos em vítimas de acidentes graves, incluindo casos de repercussão nacional. Doutor André Zétola, bem-vindo, bom dia, prazer receber o senhor aqui no nosso estúdio. Prazer é meu, João, estar nesse estúdio, no teu programa, é uma honra, obrigado pelo convite, obrigado aí aos ouvintes aí a estar participando e ouvindo aí o que nós temos para falar hoje. Doutor, o que está acontecendo? São muitos acidentes, parece que a cada ano que passa a gente tem um aumento significativo, ou se não aumenta o número, aumenta a complexidade, né? As vítimas que muitas vezes são mutiladas, têm a sua vida transformada, como eu disse, porque muitas vezes estavam indo para casa ou voltando do trabalho, né, ou indo para o trabalho, e muitas vezes durante esse trajeto aconteceu um acidente. Infelizmente, João, hoje as pessoas, os carros cada vez mais modernos, aonde você tem uma velocidade cada vez maior, as pessoas acham que pelo carro ter ABS, ter a tecnologia, vai impedir, sistemas anticolisões vão impedir os acidentes e a imprudência das pessoas, e acabam trazendo não só para si, mas infelizmente para outras pessoas que às vezes estão passando no local um problema enorme, né? Como esses traumas de alto impacto geram situações de fraturas panfaciais de difícil resolução. E aí trazem, como você disse no início, vários procedimentos, alguns transtornos aí para essas pessoas. O senhor comentou sobre essa questão, né, dos dispositivos de segurança. Bom, se tem airbag, é um aspecto importante de segurança, inclusive item obrigatório, né, nos veículos que já saem de fábrica, os 0 km. Agora, é importante que a gente observe que isso não pode ser pretexto para uma irresponsabilidade no trânsito, jamais, né, doutor? Nunca, porque você, como até o doutor Leon já tinha dito, né, você assume o risco não só para você, mas para um terceiro, que é pior, né? Aqui não tem nada a ver com aquilo que você acha que seria segurança, você ter um airbag, ter um sistema de colisão ou um ABS. Eu acho que a velocidade, estudos já mostram que se você reduzir 10% a velocidade, diminui 40% os acidentes de trânsito. Então a velocidade é algo que impacta muito esses acidentes. Sobre as consequências, né, doutor? O que acontece muitas vezes na hora do impacto da batida, dessa pancada, a face, ela acaba atingindo ou o para-brisa, ou o volante, ou a lateral do carro, que acaba, isso gera um trauma, né? Acaba modificando o rosto, a face da pessoa, e é aí que entra a medicina muitas vezes. Normalmente esses casos panfaciais, onde o trauma de alto impacto, eles acabam tendo uma fratura complexa em todos os ossos da face, crânio e face. E sem falar do corpo também, né? O corpo. Diante de muitas situações. Corpo. E aí, de acordo com o grau de gravidade e de importância, nós vamos dando a sequência no tratamento. Mas, algumas vezes, você pode operar no momento, né, quando tem um risco eminente de óbito, ou num segundo tempo, até 14 dias. Essa questão que o senhor comenta é importante porque, num primeiro momento, a medicina e os médicos trabalham para que esse paciente continue conosco, né? Para que ele permaneça em vida. E o segundo momento é essa reconstrução da face, e entra essa especialidade. Que também tem visto essas técnicas evoluírem com o tempo e com o avanço da própria medicina, né, doutor? Sim. Hoje nós temos sistemas, principalmente nós trabalhamos hoje com uma empresa chamada KLS Martin da Alemanha, onde eles
fazem a reconstrução da face via software e imprimem todo o sistema de fixação óssea de acordo com aquela nova face, aquela face que ele teria de uma forma ideal via computador. Então isso facilita muito a cirurgia. Tive casos, um caso que eu operei uma vez de emergência no hospital Vita PR. O paciente sofreu uma colisão com caminhão, perdeu um dos globos oculares, foi eviscerado o globo e a face foi toda deformada. E o complexo da região frontal nasal, que é uma anatomia que Deus faz, foi achatado completamente e esmigalhado. Eu operei junto com o Dr. Ari Pedroso, falecido, um dos maiores neurocirurgiões aí que nós tivemos no Paraná. Tivemos que reconstruir como se fosse um Lego, pedaço por pedaço, desse nariz, dessa região frontal, dessa região ao redor da órbita. Foi uma cirurgia mais ou menos de 12 horas para poder dar o contorno facial. E a felicidade nossa foi na evolução pós-operatória, uma senhora já de idade, nosso medo até um óbito, e ela evoluiu muito bem. E o acompanhamento nos anos dela voltar à rotina normal, as atividades, não tem preço. Doutor, qual que é? Bom, a gente sabe, né? O grau, o nível de complexidade é imenso, mas uma cirurgia dessa natureza reúne muitos profissionais de diversas especialidades. Tem hora para entrar, não tem hora para sair, só sai quando se tenha o resultado desejável atingido, ou lida com muitas intercorrências no meio desse processo? Antigamente, essas cirurgias, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de imagens, né? Tomografia, ressonância. E então, casos mais antigos, de 20 anos atrás, às vezes cirurgias levavam 12, 14 horas e às vezes modificava a equipe no meio da cirurgia de tão longa, né? Aconteceu isso uma vez no Hospital das Nações, um caso que nós operamos. Até é um paciente que até hoje fala sobre a gente, deu uma reportagem sobre a gente, que nós transformamos o rosto dele, porque foi um acidente gravíssimo também no Ceasa, um caminhão bateu e destruiu o rosto. Mas hoje, com a tecnologia, essas cirurgias ficaram mais previsíveis, mais programadas, mais lentas e às vezes num tempo mais correto. Nós tivemos, às vezes, multidisciplinar. No caso de um acidente grave que nós operamos no Einstein, de um deputado aqui do Paraná, nós tivemos uma equipe multidisciplinar. Iniciou primeiro a neuro, ele tinha uma fístula, onde foi fechada essa fístula, uma cirurgia da neuro de 6 horas, daí entrou a equipe da bucomaxilo, nós levamos mais 4 horas e meia e finalmente terminou a plástica, fechando tudo mais 3 horas. Então é isso aí. Que loucura, né? Doutor, um aspecto importante que o senhor está comentando, e inclusive já me ocorre, é que não é uma cirurgia estética, não é uma cirurgia apenas reparadora, é uma cirurgia para que se tenha qualidade de vida, para que se tenha de fato um aspecto fundamental para que você permaneça coexistindo, né? Porque sem essa questão da face como nós conhecemos ou como a pessoa era antes, como seguir, né? Como se olhar e imaginar no futuro? João, você uma excelente pergunta, onde normalmente o paciente do trauma ele sofreu aquele trauma, então ele tinha um rosto normal, muitas vezes um jovem belíssimo, uma jovem, e de repente foi ceifado, né, por um trauma, uma colisão, o rosto, e destruiu o rosto. É diferente daquela pessoa que às vezes nasce com alguma deformidade e ela está acostumado a ter aquela deformidade, o rosto modificado, e então esses pacientes têm uma dificuldade de aceitação muito grande com as sequelas do trauma, porque nós não somos Deus, né? A gente tenta melhorar ao máximo, mas às vezes algumas condições a gente não consegue devolver tudo que ele tinha, e aí isso traz problemas psicológicos, problemas até no trabalho, na vida social importantes. Doutor, muito tem se falado sobre essa questão, né? Modernidade e a cirurgia robótica. Isso também pode ser aplicado nessa questão?
que a gente está debatendo aqui? Está começando, né? Principalmente na parte dos implantes, dos transplantes. Nas fraturas ainda eu acho que vai demorar um pouco mais, mas em cirurgias programadas nós temos aí bastante coisa aí evoluindo. Uhum. Doutor, hoje qual é a especialidade, né? Um profissional médico ou o paciente o ouvinte que nos assiste é um eventual paciente ou conhece alguém, ele deve procurar qual médico, qual especialidade, de fato, porque há um estudo aprofundado que precisa ser feito, né, por parte desses profissionais para que consigam atender as expectativas e apresentar a melhor solução para cada caso. Sim, a cirurgia bucomaxilofacial, o próprio nome já diz, né? Ela se preocupa tanto com a parte funcional da boca quanto a parte da estrutura nobre dos tecidos ósseos da face. Eu tive há poucos anos, eu atendi um paciente em São Paulo, onde ele sofreu um acidente, ele caiu do 2º andar de um prédio em Amsterdã. Os profissionais que fazem a parte de trauma de face são médicos. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma redução anatômica das fraturas, não se preocupando com a oclusão. E aí, quando ele voltou para o Brasil, nós tivemos que fazer umas cirurgias, refazer quase toda a cirurgia para ter a função e a estética junto. Então, o profissional que entende de oclusão dentária, entende da função mastigatória e entende dos ossos da face, como é o cirurgião bucomaxilofacial, teria uma possibilidade de dar um melhor resultado a esses pacientes. Muitas vezes acontece isso, né? Pacientes, ou é muito comum, especialmente em cirurgia plástica, pacientes que, ou até brasileiros, que moram nos Estados Unidos, vêm realizar procedimentos aqui no Brasil, principalmente pela questão do custo. Acredito que dentro do que a gente está conversando aqui também se aplica a isso, doutor? Existe esse turismo, né, de medicina, onde alguns pacientes buscam por questão financeira, mas na nossa clínica, além de existir esse turismo, existe muito mais casos complexos que não tiveram solução em outros lugares. Esses tempos eu atendi uma senhora de São Paulo que ela buscou nos Estados Unidos, na Europa, em São Paulo, no Brasil inteiro, a tecnologia para resolver o caso dela e acabou encontrando conosco aqui no Paraná. Então, existe também esses dois aspectos. Olha, você que está nos ouvindo pela rádio ou pela internet, nós estamos conversando com o Dr. André Zétola, referência nacional em cirurgia bucomaxilofacial e reconstrução facial complexa. Doutor, como que é o alinhamento de expectativas com os pacientes? Porque ele chega com algo que já está na cabeça. Sim. Já é um desafio para que muitas vezes os médicos consigam entender aquilo que ele está desejando ou aquilo que ele idealizou, e muitas vezes não é algo tangível, né? Infelizmente, nós temos um trabalho muito grande nesse alinhamento de expectativas. Aquilo que nós podemos entregar e aquilo que ele imagina entregar. Eu tenho muito medo desses softwares de planejamento onde você mostra um resultado e não consegue alcançar aquele resultado. Então, é importante, eu gosto muito de conversar bastante com os pacientes, com os familiares, ter um apoio psicológico, muitas vezes, mostrar casos antes e depois. Por último, mostrar alguma coisa de software, mas não algo muito definitivo para não criar essa falsa expectativa. Até é engraçado, a gente já comentou em algumas entrevistas aqui sobre assuntos dos mais diversos. A mulher, quando vai ao cabeleireiro, por exemplo, leva a foto, né? De alguma outra mulher com aquele corte, aquela luz. Eu quero o cabelo desse tipo, igual o rosto, né? Eu quero a sobrancelha desse jeito. O botox assim, a boca, né, com preenchimento, ou seja, sem levar em consideração a individualização. Cada pessoa é única, não dá para todo mundo ficar igual, né, doutor? Sim, infelizmente hoje existe um padrão de beleza que todos buscam, né, tanto o masculino, o feminino,
que todos querem igual. Mas tem coisas que a medicina não consegue, né? Então, eu chegar lá no meu cabeleireiro e pedir um corte moicano não vai funcionar, né? E, para mim, quem me conhece, tem muito pouco cabelo. Então, na medicina também é assim. É importante você... muitos deles trazem fotos da juventude ou de filhos. Eu quero o sorriso igual da minha filha. E algumas vezes a gente consegue, às vezes não. Hoje, quando uma prótese ela é sobre implante, é uma prótese toda, né, inteira, feita por nós, existe a possibilidade até de você escanear o filho e tentar se basear no filho o sorriso. Você tem uma ideia? Olha que loucura! Teve um dentista que foi o dentista comprou as bocas de pacientes famosos que já morreram e escaneou e vende, né, para laboratórios para que eu quero o sorriso. Que loucura! Do Elvis Presley. Tem nos Estados Unidos tem um relato. É sério. É mesmo? É sério, nos Estados Unidos tem um relato de um jovem que fazia o cover do Elvis Presley. Ele precisava de uma prótese total de dentes, que aí você pode usar esse artifício, e ele usou os dentes do Elvis. Que tal? Olha, isso aí tem cada uma que a gente escolhe. Doutor, a nossa audiência é muito grande, é bacana observar as pessoas inclusive interagindo conosco através da live. João Carlos falou: parabéns, doutor André, esse é o melhor, estou sendo tratado por ele, sou vítima de um acidente de trânsito. Doutor, dos pacientes que o senhor atende lá no Instituto Zétola, a maior parte é realmente de pessoas que acabaram sendo vítimas de acidentes de trânsito? Olha, ou pelo menos uma parte considerável? Uma parte grande desses pacientes, outra parte são vítimas da dentadura. Uhum. Eu brinco, vítima da dentadura. A dentadura mata mais que acidente de trânsito. A dentadura, a prótese total, como é falado tecnicamente, ela funciona como um gesso no braço. Então, a pessoa usa uma dentadura por 30, 40 anos, o que vai acontecer? Como um gesso no braço 30, 40 anos, vai atrofiar. Uhum. Atrofia osso, atrofia músculo, atrofia pele. E aí, esses pacientes têm o rosto deformado, o rosto murcha completamente por a ausência do esqueleto facial e não tem os dentes para mastigar. Além de ter um problema muito sério de mastigação, de ter uma alimentação melhor, ele tem esse problema estético. E são resolvidos hoje com técnicas que a gente, por menor osso que ele tenha, ele vai com dente para casa. Ou seja, entre dentadura e uma prótese, né? Uhum. Claro, sem dúvida que esse implante dentário, ele traz uma qualidade de vida muito maior. O que acontece? Com a dentadura... a dentadura, você vai ter 30% do teu efeito mastigatório. Então, imagine você chegar hoje lá num restaurante maravilhoso, lá no Luiz Ribeiro, que você gosta de comprar uma carne maravilhosa, e aí tua esposa põe no prato aquele filé e te dá um garfo e uma faca de plástico para você comer. É o paciente da dentadura. Perfeito. Então, quando você coloca os implantes, a partir do momento que você mastiga, ele vai estimular o osso para ficar lá onde está e vai te devolver a mastigação como era antigamente. Tem mais uma mensagem do Rafael Schmidt também comentando, né, e louvando aí o trabalho que o senhor desenvolve, falando sem dúvidas, é o melhor, doutor André. Doutor, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem lá no Instituto, então, já que a gente bateu um papo aqui, e que outras situações também o nosso público pode recorrer ao Instituto Zétola? Hoje nós desenvolvemos todas as atividades dentro da odontologia, a parte de estética, facetas, porcelana, resina, a parte de pediatria para os pequenos, a parte de ortodontia, hoje com os alinhadores, a parte dos implantes dentários. Uma das novidades que nós trabalhamos, fomos pioneiros no Brasil, foram os implantes cerâmicos para evitar o metal no organismo. Então, além de ter a cor do dente, ele é branco, é cerâmico, não adere bactéria, não tem perda óssea, não diminui a gengiva, então resultados magníficos. E hoje a gente dispõe de tomógrafo, fresadoras ao lado da cadeira que podem entregar o dente na mesma hora, então toda a tecnologia que você pode num dia resolver o seu problema. A gente estava conversando antes, né, no início do nosso programa com o Dr. Leon, e a gente falava sobre essa questão do bullying, né, doutor? E eu me recordo, quando era
era jovem e criança e frequentava a escola, essa discriminação que acontecia com quem utilizava o aparelho, né? Ou aquele de prender na parte de trás da cabeça. Muita coisa tem evoluído, né? Para ajudar, pelo menos minimizar ou eliminar essa questão do cometimento desses atos discriminatórios aí. Sim, nossa, você levantou algo muito importante. Principalmente o pessoal brincava, o freio de burro, né? Isso, exatamente. Que ele prendia na testa e puxava na frente. Hoje nós temos tecnologia, principalmente com os alinhadores, são aquelas placas transparentes para não usar os aparelhos metálicos. Tem placas hoje para alargar o céu da boca em vez de usar aquele aparelho no céu da boca com chavinha. Então, a tecnologia é impressionante como ela mudou e vai melhorar ainda mais aí. Doutor, agora uma pergunta, curiosidade. Por que são tão caros esses alinhadores aí? Eu sei que são empresas, né, que são especializadas, detêm essas marcas, só que muitas vezes esse alto custo acaba sendo impeditivo para que os pacientes, de fato, optem por esse alinhador? Olha, João, eu acho que é questão de valores. Hoje os valores estão invertidos, né? Então, por exemplo, na vida da pessoa, se ela botar quanto que ela gasta num celular, em roupa, cabelo, manicure, né? Às vezes um paciente fala assim, doutor, mas é tão caro para fazer uma limpeza dentária. Eu falei assim, mas quanto você gasta para lavar o seu carro aí por ano? Você vem 2 vezes por ano aqui, a gente fez a conta, ele gastava muito menos. Então os valores são invertidos, porque são tratamentos que vão durar a vida inteira. Né? Então, infelizmente, ele tem um custo caro naquele momento, mas são valores que vão duráveis, né? Então, o que nos desgasta hoje é o custo. A maioria dessa tecnologia vem de fora, né? Então, por exemplo, os implantes que a gente usa vêm de fora. Então, o custo lá fora é alto da tecnologia. Dolarizado ainda, né? Indolarizado. Doutor, o Felipe pergunta aqui. Bom dia, o senhor comentou sobre facetas, né? Esse trabalho é feito, qual a diferença entre resina e a porcelana? Ele pergunta aqui. Olha, Felipe, o que acontece? Quando eu trabalho em porcelana, eu vou ter que desgastar dente. Isso é, tirar o esmalte do dente. Já começa aí o primeiro erro, digamos assim. Eu vejo assim jovens, né? Porque querem parecer com o jogador de futebol, com o Firmino. Esse aí e põe aquelas facetas, né? Parece um chiclete Adams, né? Todas iguais, muito brancas, né? Sem nenhuma anatomia e estética. No caso da resina, você pode ter um resultado muito similar ou às vezes igual à porcelana, só que você vai adicionar o material, você não vai desgastar a dente. Hoje os dentistas oferecem o quê? A porcelana. Por quê? Porque ele vai desgastar o dente, moldar e o laboratório vai ter o trabalho. Né? Então ele tendo um bom laboratório não precisa nem ser bom tecnicamente. E os bons profissionais que sabem trabalhar, eles fazem em resina, porque ele mesmo faz, trabalha muito bem. Demora mais, mas você não vai desgastar um dente. Eu tive um caso de uma paciente que ela fez toda a boca em porcelana, a boca inteira, jovem, e se arrependeu. Vixe. E aí não tem volta. Refez com a gente o trabalho, mas... Daí fez com resina depois? Não, daí refez em porcelana. Porque o dente já tinha perdido o aspecto desgastado, como a gente conhece, né? Então, Deus sabe o que faz, o dente é maravilhoso. Na nossa clínica, o objetivo é sempre tentar salvar o dente, manter o dente, mas o presente é de quem recebe, não quem está dando, né? Tem pessoas que não entendem esse recado e querem fazer, né? Tá aí, a gente está conversando com o Dr. André Zétola, que é cirurgião bucomaxilofacial, referência em reconstrução de face também complexa. Doutor, para encerrar a mensagem que o senhor deixa, estamos aí nesse mês, né, Maio Amarelo, falar sobre trânsito, acidentes, prevenção sempre, e a necessidade, né, da gente valorizar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida. Nossa vida e a vida dos outros. O recado é que eu participei, né, eu fiz minha residência no Rio de Janeiro em 92, depois fui para os Estados Unidos em 94, e a gente presenciou uma época que não era obrigatório cinto de segurança.
Então o trauma de face era muito vezes maior. Infelizmente o Brasil não tem estatística. A gente vê ali números de 30 mil acidentes de face por ano, e nos Estados Unidos 3 milhões, quer dizer, está completamente errado. Essa estatística no Brasil é muito grande, é muito maior. E o que aconteceu? Depois que veio o cinto de segurança obrigatório, diminuiu muito esses traumas de face, que eram muito comuns no acidente de trânsito, mas agora parece que de 10 anos para cá as pessoas meio que começaram a negligenciar essas regras e estão andando sem cinto, estão aumentando velocidade. O celular é outro fator que tira a atenção das pessoas no trânsito e finalmente, né, a má estrutura das nossas redes, né, de malhas viárias aí que nós temos. Então, muita atenção, pessoal, desacelerar um pouco mais. Quando estiver dirigindo, esqueça o celular, preste atenção naquilo que está fazendo. Hoje o Uber é maravilhoso, o Táxi 99 aqui, né, nosso rádio táxi aqui que começou no Paraná, maravilhoso. Então vai sair, vai beber, vai de táxi, vai de Uber. E proteja a sua vida e proteja a vida dos outros. Doutor, para quem quiser acompanhar o trabalho que o senhor desenvolve e também as redes sociais do Instituto Zétola, fique à vontade. É o www.institutozetola.com.br e o Zétola, André.Zétola, o nosso Instagram. Tá aí, agradeço, doutor, a participação aqui no nosso Pan News Curitiba. Obrigado a vocês. Obrigado, 11h31.